Há um tempo atrás surgiu uma questão que foi proposto pelo irmão Ricardo, que é o responsável por essa área da igreja, Ricardo Barbosa, nosso ministro comissionado, gravarmos um vídeo sobre esse assunto. Eu tenho recebido algumas vezes a seguinte questão, diante da confusão que está por aí sobre o problema do homossexualismo. Pastor, há alguma possibilidade biblicamente do homossexualismo se justificar? Essa pergunta ela se dá porque tem igrejas por aí dizendo que a Bíblia não afirma que o homossexualismo é pecado. Eles até nem gostam dessa palavra homossexualismo, preferem homossexualidade, homoafetividade. No final das contas dá sempre na mesma questão. É um joguinho de palavras. Então, quando essa questão chega para mim, eu gosto de pensar por uma outra ótica. Por quê? Antes de eu ir perguntar à Bíblia o que ela diz ou o que ela ensina sobre, eu preciso resolver uma outra questão na minha cabeça. E para mim a questão que tem que começar a ser respondida é: o que é normal? Essa é a primeira questão. O homossexualismo é normal ou anormal? Para mim, então, aqui a gente tem que colocar a coisa de uma forma um pouco mais clara. Eu tenho, de um lado, aqueles que defendem o comportamento heterossexual e há, na contrapartida, os que defendem o movimento homossexual. Então, diante disso, eu pergunto: o que é normal? E a minha resposta sempre será: depende. Depende do que nós estamos falando. Por exemplo, há quem diga o homossexualismo é uma coisa anormal. Há quem diga, não, o heterossexualismo é que não seria uma coisa normal. Há algumas teses evolucionistas sobre esse assunto. E há quem diga, não, os dois é normal, cada um vive o que quer, sente o que quer, tudo é normal. Ok, então diante dessa questão, para mim vem uma outra pergunta. A normalidade ela é definida pelo quê? Bom, a normalidade ela deve ser definida por uma coisa chamada verdade. E o que é verdade? Depende também. A verdade, ela, num certo sentido, ela é relativa. Para o homem sim, a verdade ela é relativa. Tudo depende do lado que você está dessa moeda. Mas por outro lado, quando você se posiciona sobre uma questão, essa verdade que antes era relativa, ela agora se torna absoluta. Porque você passou a acreditar naquela verdade. Então, nesse sentido, a verdade ela é relativa por um lado, mas a partir do momento que examinada e assumida, ela é absoluta. Então aqui eu tenho, o que é normal no homossexualismo? Quem acha que é normal, ele tem uma verdade já absolutizada. Ele foi à relatividade da questão e absolutizou. A mesma coisa o heterossexual. Ele foi examinar a questão, dentro dessa relatividade da possibilidade da verdade, e ele então absolutizou. Isso aqui é verdade. Então, de novo, não é ainda mais profundo. O que determina a verdade para mim? Esse talvez seja o grande ponto que nós precisamos responder para entender o problema do homossexualismo. O que é verdade? E aí, nesse campo da verdade, nós temos que resolver um problema um pouquinho mais sério. Esse problema chama-se cosmogonia. Cosmogonia. O que nós queremos dizer com cosmogonia? Cosmogonia é a crença ou a compreensão que o homem tem de como esse mundo que ele habita surgiu. Cosmos se refere ao universo, ao mundo em si, e gonia, do grego genao, geração. Como é que isso aqui veio à existência? O que você define nessa resposta vai definir uma outra questão na sua vida. Toda cosmogonia produz uma cosmovisão.
E a cosmovisão, então, é aquela visão que você passa a ter de mundo que regula o seu comportamento. A sua cosmovisão vai definir para você o conceito da verdade. É por isso que tem muita gente querendo discutir verdade, 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 e a gente sempre vai estar dentro da relativização. Porque a verdade, ela não é algo que nasce autônomo, sozinha. Ela é fruto da sua cosmovisão, que por sua vez é fruto da sua cosmogonia. Talvez isso esteja sendo bem teórico para você. Eu vou tentar começar a colocar de uma forma mais prática. Vamos pensar então sobre cosmogonia. Existem hoje, pelo menos, duas posições bem distintas sobre essa questão. E muito claras definidas e não tem mais outras. Só tem essas duas. De um lado, nós temos um grupo que crê na criação. Eles dizem, olha, esse mundo que nós temos aí, ele surgiu porque houve um Deus ou deuses, que a gente vai discutir um pouquinho isso aqui, que trouxe à existência o mundo que eu estou. E essa ideia de criação vai desenvolver toda uma cosmovisão para que eu compreenda a verdade. Por outro lado, em contrapartida, em oposição total à criação, nós temos a cosmogonia da evolução. Ou, como é conhecido nas escolas, o evolucionismo. Dentro do evolucionismo, nós sabemos que a ideia é que tudo foi resultado de um acaso. Então nós vamos começar a estudar isso aqui. Vamos começar pela evolução, para a gente entender o problema de cosmogonia e cosmovisão. Dentro da evolução, como eu disse, o universo ele surgiu do acaso. Hoje os cientistas estão falando de 13 bilhões e meio de anos, o que eu acho muito interessante. Quando eu estava no seminário, essa conta era de 4 bilhões e meio. Mas naquela época, os cientistas evolucionistas já sabiam que essa conta não batia. Levando-se em consideração todo o processo evolutivo que eles diziam que o mundo teve, nós precisaríamos de aproximadamente aí 18 a 20 bilhões. Agora eles estão falando de 13 bilhões e meio. Qual é ainda o meu problema? É porque eles não deram nenhuma prova dos chamados elos perdidos para esses 13 bilhões e meio. Tudo está num campo apenas teórico. Mas vamos assumir a visão evolucionista. O mundo foi resultado do acaso. Há 13 bilhões e meio de anos atrás, uma partículazinha lá no universo condensou-se de energia, e assim, só para você entender um pouquinho mais, essa partículazinha que condensou, ela tinha, segundo os próprios evolucionistas, o tamanho da cabeça de um alfinete. É isso mesmo, o tamanho da cabeça de um alfinete. Então ela foi condensando, foi enchendo de energia, foi se enchendo, de repente, bum, explodiu. E dessa explosão surgiu todo o universo, as galáxias. Só que como foi uma explosão, saiu tudo pegando fogo. E depois de alguns milhões de anos, houve uma chuva cósmica que caiu na Terra, resfriou a Terra. Depois desse resfriamento, surgiu a água, e a água produziu a vida, e começou o processo evolutivo. Eu tinha um professor de línguas semitas no seminário, que era professor da Unicamp. Ele era livre docente da Unicamp, Dr. Valdir Carvalho Luz, foi meu grande mestre no ensino das línguas bíblicas. E como docente da Unicamp, ele dizia que na universidade, quando o pessoal colocava isso para ele, ele dizia assim: olha, gente, eu preciso de muito mais fé para acreditar nesse processo todo evolutivo do que para acreditar que teve um Deus que criou tudo. Bom, voltemos aqui. A evolução então está dizendo para mim o seguinte: tudo o que aconteceu foi obra do acaso. Ora, você sabe muito bem que aquilo que nasce do acaso não foi planejado. Ou seja, não teve planejamento. É um acaso, você não planejou, aconteceu. Se não teve planejamento, significa uma outra coisa. Que aquilo que aconteceu não tem propósito. Aquilo que houve não tem propósito. Não havendo propósito, nós estamos dizendo que a vida que brotou daí não tem significado.
Não havendo propósito, não há significado. E não havendo significado, consequentemente não há regras. Quem é que regula, então, dentro da visão evolucionista, o que é certo e o que é errado? Quem é que regula a verdade? Não foi obra do acaso? Acaso não tem planejamento, não havendo planejamento não tem propósito, não havendo propósito não há significado na vida e, consequentemente, não há regras para regulamentar alguma coisa. É isso, então, que na filosofia nós vamos chamar de amoralidade. O ser humano, ele é um ser amoral. Não tem regras para ele. Na verdade, o tempo, as circunstâncias, as conveniências sociais é que determinam para ele o que é certo e o que é errado. Isso aqui é um conceito da evolução. Vale a pena você, se você nunca teve contato, estudar o pensamento de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre foi um homem que entendeu isso aqui e viveu segundo isso aqui, até que um dia, cansado de dar significado numa vida que em si não tem significado, ele decidiu tirar sua vida. Ele decidiu se suicidar. Porque isso aqui é o caminho natural da evolução, não há significado. Logo, meu amigo, a verdade é você que cria. É você que estabelece. É aqui que vem a minha confusão, para entender o homossexualismo. Porque o único caminho que justifica a prática homossexual seria esse caminho que a evolução propõe. Nós vamos ver que na criação não tem como. Mas na evolução cada um faz o que quer, então. Porque se não há significado, você dá significado e joia. Então, alguém me pergunta, por que o homossexualismo é anormal? Eu vou dizer, não, eu não acho que ele é anormal se eu acredito nisso aqui. Eu acho que é totalmente normal. Homossexualismo é o que, afinal de contas? É a pessoa que é homossexual ou ela tem desejos homossexuais? Você está começando a entender o problema? Ninguém nasce homossexual. Agora, pessoas podem ter desejos homossexuais. E aí, nesse sentido, se eu acredito nessa cosmovisão que a evolução plantou, eu não tenho nenhum problema com homossexual. Hein? A mulher quer ter desejo por outra mulher? É normal, não tem sentido mesmo, não tem propósito, não tem significado. Cada um dá o significado que quer. O homem quer ter, sente desejo por outro homem? Perfeito também. Qual é o problema disso? Nós estamos num mundo sem significado, onde cada um está buscando algum sentido para a sua vida. E se ter sentido para a vida é gostar de um outro homem, um homem gostar de outro homem, uma mulher gostar de outra mulher, qual é o problema disso? Agora, qual é o problema de um cara que é casado querer transar com várias outras mulheres? Ele tem a mulher dele, mas ele acha que ele pode, ele tem que satisfazer os desejos dele com outras mulheres também. Qual é o problema? Qual é a verdade? Por que isso é anormal? Você está entendendo o problema? Não, não é anormal. Se o mundo não tem significado, na cabeça dele é necessário ter uma esposa e é necessário ele ter várias mulheres para ele ter relação sexual. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Não, o cara não quer casar. Ele adora transar com mulheres. Dentro da cosmovisão evolucionista, qual é o problema disso? Não tem significado. A vida é destituída de sentido. Então ele está dando um sentido para ele. Eu quero transar com várias mulheres. Perfeito. É normal. Você entende o problema do normal? Dentro dessa visão evolucionista, isso é normal. Agora deixa eu aprofundar um pouquinho mais o problema para você entender onde a gente vai chegar. O cara gosta de transar com crianças. Eu estou falando de crianças, 5 anos, 6 anos, 7 anos, que hoje é chamado de pedofilia. Aí a sociedade combate pedofilia é crime, pedofilia... Peraí, por que é crime? Se eu creio na evolução, não tem significado, não tem propósito. Qual é o problema do cara querer transar com criança? Não teria nada de errado se a visão do cara for evolucionista.
Daí tem governos tentando aprovar esse tipo de coisa, né? Nos Estados Unidos há um grupo que está tentando fazer um lobby no legislativo norte-americano para descriminalizar o ato sexual com crianças a partir de 8 anos. Porque eles dizem, olha, criança com 8 anos tem desejo sexual. Por que eles não podem atender? Você entende qual é o eixo deles? É o eixo da evolução. Cara, não tem significado. Se a criança quer transar, transa. Se ela quer transar com um adulto mais velho do que ela, 20, 30 anos mais velho, qual o problema? Evolução diz que não tem nenhum problema. Então, se você realmente crê na evolução, você não vai ver nenhum problema no homossexualismo. É normal. Só que você vai ter que arcar com a consequência última disso. Também não tem limite para essa questão do desejo. Não há nenhum limite. Apenas pense comigo o seguinte. Em alguns vídeos do deputado federal Jean Willis, ele menciona uma crítica à criação, chamando, no caso a Bíblia especificamente, tudo aquilo ali de lenda, mito, e descarrega a fúria dele contra um conceito de criação. Nos vídeos ele enfatiza essa questão da evolução do homem. Então é óbvio que para o Jean Willis, homossexualismo, normal. Ele está de acordo com a cosmovisão, ele está sendo coerente com a cosmovisão que brotou de uma cosmogonia. Ele entende que o universo veio do nada. Se o universo veio do nada, a vida em si não tem um significado. Cada um busca o significado. Então eu nunca posso dizer para um homossexual que ele está errado, se o normal para ele é isso aqui. Agora, vamos pensar o outro lado? Quando eu trato da criação, a criação me apresenta uma outra cosmovisão. E isso não é apenas uma criação no conceito bíblico. Deixa eu colocar isso para você entender um pouco. Quando a gente fala de criacionismo, as pessoas pensam que isso aqui é Bíblia. Não. Todas as religiões e em todas as civilizações havia a crença de que Deus ou deuses haviam dado origem ao universo. Todas as religiões e civilizações ensinam isso. Todas elas têm na sua história esse conceito. Então a primeira coisa que eu tenho que desmistificar aqui é que criação é um conceito judaico-cristão, não é um conceito universal. E nesse sentido, dentro da criação, a primeira coisa que a gente vai entender é que o mundo não foi obra do acaso. Nós chamaríamos de não acaso. O mundo não surgiu do nada, explodiu alguma coisa, um dos deuses estava lá, não tinha o que fazer, chutou alguma coisa e o mundo veio à existência. Não, não foi do acaso. Todas as civilizações falam de planejamento. Então, sendo não acaso, o primeiro resultado é que há planejamento na criação. Quem quer que tenha criado o universo não criou do acaso, ele planejou o que ele queria. Então, ao planejar, ele estabeleceu propósito. Nós temos que dizer, há propósito na criação. Porque aquilo que é planejado para cumprir algum fim, para realizar, concretizar algum fim. Se há propósito, então há significado. O fato dos homens não saberem qual é o significado não significa que não há. Significa que os homens são ignorantes do significado ou propósito da vida. E se há um significado, tudo aquilo que foi planejado e criado estabelece regras de funcionamento. Quando você vai comprar um aparelho eletrodoméstico, seja o que for, dentro da sua caixa, lá você comprou uma televisão, por exemplo, dentro da caixa tem um manual de instrução. Como é que aquilo funciona? Quais os recursos disponíveis naquilo? Porque quem criou aquela televisão,
Ele planejou, estabeleceu propósitos que ela tinha que cumprir, então ele colocou significado naquele aparelho, e ele então criou as regras para que os homens que vão manuseá-la, ou manuseá-la, saibam operacionalizar. Saibam operar, melhor dizer, saibam operar aquele aparelho. Então são regras. A criação não é diferente. Se tem um Deus ou deuses que criaram o mundo, eles criaram com planejamento, propósito, significado, e eles estabeleceram as regras para que aquilo que foi criado tenha significado, funcione adequadamente. Então, nesse sentido, o ser humano ele é um ser moral. Porque ele foi criado por Deus ou por deuses para cumprir a moralidade que dá sentido à sua criação. Aí vem a questão: qual é a regra para esses que creem na criação do que é a verdade? Você está entendendo agora? Enquanto que na evolução não há regras, então a verdade ela é só relativa, cada um faz a sua, quem crê na criação acredita que existe uma regra que estabelece a moralidade. Então, nesse sentido, quando eu olho para a cultura judaico-cristã, ela tem dito: a Bíblia é a revelação desse Criador sobre a vida. Como a vida deve ser? Qual é o sentido de eu viver? Qual é o propósito de eu viver? Então eu vou à Bíblia. E aí, na Bíblia, eu pergunto pelo que é a verdade e eu pergunto pelo que é normal. Agora sim eu posso chegar na Bíblia. Então quando a pessoa me pergunta: pastor, a Bíblia é contra ou a favor do homossexualismo? Eu primeiro quero que ela entenda por que nós estamos tratando da Bíblia como fonte de verdade. Porque nós cremos na criação. E geralmente essa pessoa, quando vem para mim com essa pergunta, ela tem um problema. Ela crê em Deus, mas tem uma vida baseada na evolução. É como se a vida dela fosse ela que cuidasse, fizesse do jeito que ela quisesse, porque no final das contas é ela que determina o que é verdade. Agora, se ela entendeu isso aqui, não, ela tem que focar na Bíblia. Bom, a Bíblia é o que explica a criação para mim. Então, nesse sentido, agora eu posso ir à Bíblia. E o que eu vou encontrar na Bíblia sobre a criação? Bom, uma coisa muito importante é a gente pensar qual é o modelo de criação que Deus utiliza. Se eu entendi que a Bíblia me fala, o que a Bíblia me fala sobre a criação, eu tenho que ir à Bíblia e perguntar o que ela me ensina sobre a criação, para eu saber o que é normal e o que não é normal. Porque a criação foi debaixo de um propósito, tem que cumprir esse propósito, e o anormal seria aquilo que choca com o propósito da criação. Antes de eu colocar, eu quero apenas te ilustrar isso de uma forma interessante. Eu gosto muito daquele seriado dos Simpsons. Eu acho aquele seriado uma crítica à sociedade norte-americana muito interessante. Teve um episódio que o vovô Simpson casou. Casou com a irmã da Maggie. Ela representa aquela mulher independente, dona de si. E fizeram um acordo. Ela ia trabalhar e ele ia cuidar da casa. O vovô Simpson, ele é cegueta, ele usa um óculos e não enxerga direito. Então, numa cena, ele entra na cozinha porque ele vai preparar uma comida lá. Aí ele olha, vê um micro-ondas e diz assim: ah, mas que beleza, tem até televisão para a gente assistir aqui uns videozinhos enquanto trabalha. Aí ele foi, pegou um VHS, abriu o micro-ondas, jogou o VHS lá dentro e ligou. Aí ele viu uma torradeira, dizer: ah, vou fazer uma panqueca. Pegou e jogou a massa da panqueca na torradeira. E ele começou a misturar todas as coisas que tinham sido criadas. De repente, deu um curto-circuito, a casa pegou fogo. O que os produtores de Simpson estavam tentando mostrar naquele episódio? Essas mudanças que têm acontecido na sociedade, onde aquilo que foi criado está sendo usado para outro propósito. E aí, consequentemente, vai dar um curto-circuito social. É por isso que eu tenho que olhar a criação. O que é a Bíblia, que é essa regra que eu estou tentando estabelecer para você, de criação, me diz sobre criação? Bom, ela me diz de cara o seguinte: que Deus criou o mundo. Como nós dissemos, criar está ligado a um planejamento, está ligado a um propósito,
há regras definidas de funcionamento. Mas toda vez que eu vou criar, eu tenho que criar alguma coisa a partir de uma referência. Ninguém cria nada do nada. Sempre a gente cria alguma coisa a partir de um referencial. Então minha pergunta é, qual é o referencial de Deus para criar? Se é verdade que Ele criou o mundo, qual é o referencial de Deus para criar o mundo? Como Deus é eterno e nada mais é eterno, só Ele é eterno, tudo que veio à existência veio a partir dele, Deus não tem outra referência a não ser Ele mesmo, Deus. Tudo que Deus vai criar reflete o caráter dele, a santidade dele. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1 que o mundo criado ele é capaz de nos revelar Deus nos seus atributos invisíveis, ou seja, o mundo criado carrega o caráter de Deus, porque Deus é a referência de tudo que foi criado. Agora, quando ele vai criar o ser humano, Deus cria a partir de que referência? De novo eu tenho que dizer, Deus criou o homem, o ser humano, a partir da sua própria referência. Daí a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, o homem ele foi criado tendo Deus como a referência do que é ser humano. E como nós podemos ver isso? Bom, uma das doutrinas chaves do cristianismo sobre a divindade é que a divindade ela é trina ou triuna. Existe um Deus e somente um Deus. Mas nesse ser divino habitam três pessoas: o Pai, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo. Está aqui um ensinamento bíblico sobre a Trindade. Talvez num outro vídeo a gente possa discutir com detalhes isso aqui, porque tem muita gente que não entende a doutrina da Trindade, e não é porque a doutrina não possa ser entendida, é porque eles não querem entender. Mas isso aqui é um ensinamento bíblico. Esse aqui é o Deus da Bíblia, e é interessante porque esse Deus da Bíblia tem um nome. Esse aqui é o nome de Deus, é um nome impronunciável de Deus. É ele aqui, uma pessoa, um Deus e três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele vai criar o ser humano. Aí ele cria o homem, ele cria a mulher, para que esses tenham filhos. Então o modelo de ser humano que Deus encontra é a família. A família é a manifestação visível da triunidade de Deus. Porque é uma família. Homem e mulher se unem e formam um só corpo. Então eu tenho a família como essa unidade de revelação de Deus. Agora olha que interessante como é que a família se constitui. A família se constitui um pai, um filho, ou filhos, ou filhas, e mãe. Quem é o modelo para esse pai de família do ser pai? Qual é a referência para o pai de família do ser pai? Deus Pai. A Bíblia diz que o pai, ou o homem, ele tem que ser o mantenedor da casa, ele tem que amar a esposa, ele tem que ser o protetor do lar. E é interessante que Deus Pai, na Bíblia toda, ele aparece com essa figura. A mesma figura que o pai homem tem que refletir. Ou seja, Deus Pai é a referência do pai homem. Até uma mensagem do padre Fábio de Mello, que eu acho fantástica, num CD dele, acho que é Vida o nome do CD, em que ele canta uma música do Fábio Júnior, aquela Pai, você foi meu herói, meu bandido. Só que antes de cantar, ele diz o seguinte:
ele faz uma reflexão. Eu não sou bom como ele é bem poético, ele sabe colocar bem as palavras, não é meu dom esse, mas eu vou tentar reproduzir a ideia do que ele diz. Ele diz o seguinte: um dia eu estava sentado na varanda da minha casa, já era um pouco tarde, o sol já tinha ido embora, e eu vi Deus se aproximar de mim. Ele vinha cansado, com uma expressão facial de quem tinha trabalhado o dia todo. E aí Deus se aproximou de mim, me levantou, sentou numa cadeira e colocou-me no seu colo. E ele começou a brincar comigo. Ele começou a bagunçar o meu cabelo, ele pegou uma canetinha, fez um relógio no meu braço. E aí o padre olha e diz assim: mas sabe, aquele homem não era Deus. Aquele homem era o meu pai, que no seu jeito finito de ser Deus, revelava-me Deus no seu jeito infinito de ser pai. Você entendeu isso? Todos os homens que vivem a paternidade teriam que olhar para Deus como a referência do que é ser pai. Agora, pai e mãe geram filho e filhas. Quem é a referência do filho ou da filha? Jesus Cristo. Ele é o Filho amado de Deus. Ele foi gerado do Espírito, ele está em obediência ao Pai, ele tem prazer em fazer a vontade do Pai, porque o Pai o instrui também no seu amor. Então Jesus é o modelo no relacionamento dos homens do ser filho. Quando filhos não cumprem aquilo que Jesus estabelece como modelo, eles agridem a divindade. Talvez o que seja complexo para muitas pessoas é: e a mãe? Cadê a mãe? Aí a Igreja Católica tentou resolver isso, a Igreja Católica Romana. Ela colocou Maria. Mas Maria não está dentro da Trindade. Só tem Pai, Filho e Espírito Santo. Houve um livro que foi lançado, ele tem muitos erros teológicos, eu quero que você entenda isso. Há muitos equívocos de interpretação bíblica nele. Mas há algumas questões muito interessantes, que é o livro A Cabana. Lá o Espírito Santo é apresentado como uma mulher. E muita gente ficou escandalizado. Agora, deixa eu tentar situar você. A palavra Espírito em hebraico, que é aplicado ao Espírito Santo, é a palavra Ruach. E essa palavra em hebraico, ela está no feminino. Espírito em hebraico não é masculino. Espírito em hebraico é feminino. E todas as vezes então que se refere ao Ruach Elohim, o Espírito de Deus, ele sempre apresenta aquele Espírito com uma mulher. E aí vem uma outra questão. Quando Deus cria a mulher, lá em Gênesis 2, e Deus decide tirar a costela de Adão, Deus fez isso por uma questão muito simples. E diz o versículo 18, Gênesis 2, 18, que viu Deus que o homem estava só, e isso não era bom, então Deus decidiu fazer para ele uma auxiliadora. A palavra hebraica para auxiliadora, etzah, ela significa literalmente alguém que, sendo igual ao homem, vai ajudá-lo a cumprir a vontade de Deus. O que me chama a atenção é que todas as vezes que o Espírito de Deus no Antigo Testamento se revela, ele é o auxiliador de Israel. E aí se usa a mesma palavra. A mesma palavra que se usa para Eva é a palavra que se usa para o Espírito Santo no Antigo Testamento quando ele vem em socorro de Israel. Uma outra questão para mim muito interessante ainda sobre essa questão do Espírito Santo e as mulheres é que é a mulher que dá a luz ao filho. Quem é que faz os homens nascerem de novo para Deus? Quem é que dá a luz da palavra de Deus no coração dos homens para que venham a Cristo?
O Novo Testamento diz que é o Espírito Santo. A própria palavra grega, quando Jesus menciona o Espírito, eu enviarei o Paráclito, que tem sido traduzido como Consolador, você pode procurar um bom dicionário de grego. Não é a primeira palavra. Paráclito é o ajudador, o auxiliador. Mesma palavra, mesmo significado da criação de Eva, a auxiliadora. E então, há uma outra questão ainda para mim. Quando você estuda os livros de Lucas, o Evangelho e Atos dos Apóstolos, Lucas é então conhecido como o teólogo do Espírito Santo, porque foi o escritor bíblico que mais falou do Espírito Santo, foi Lucas. Então a minha questão é coincidência que Lucas também seja conhecido como teólogo das mulheres? Porque foi o autor que mais deu atenção às mulheres no ministério de Jesus e na igreja primitiva. Seria coincidência que Lucas é o autor bíblico que mais menciona a ação do Espírito Santo sobre as mulheres do que qualquer outro autor. Você entende? Eu não estou dizendo para você que o Espírito Santo é uma mulher. Do mesmo jeito que Deus Pai não é homem. Do mesmo jeito que Deus Filho não é homem nem mulher. Porque Deus não tem sexo. Deus não tem sexo. Agora, a partir do que Ele é, Ele estabelece os vínculos relacionais dos homens e quem são os homens. E o Espírito Santo é o que seria um modelo de ser mulher para as mulheres. A referência do ser mulher. Então o que é que nós temos dentro da divindade? A representação do homem, a representação da mulher por meio do Espírito Santo e a representação do fruto do homem e da mulher. Então eu te pergunto, o pai é homem, a mãe é mulher, e o fruto de homem e mulher podem ser homens, podem ser mulheres. Onde que na criação, tendo Deus como referência da criação, existe lugar para o homossexual. Se Deus é o Criador, e Ele criou tudo sob a ótica dele mesmo, a referência dele mesmo, eu, Deus, sou a referência do mundo que eu vou criar, em Deus não existe um ser criado homossexual. Só tem homem e mulher, e o fruto de homem e mulher. Como que homem com homem gerará o fruto? E a ausência do fruto indica que nós não estamos vivendo a imagem de Deus. Como mulher com mulher gerará fruto? Isso indica que nós não estamos vivendo a imagem de Deus. Aí sim, agora que eu entendi a criação biblicamente, eu posso perguntar, o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? Bom, o Antigo Testamento deixa claro que aquilo é um pecado abominável aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo diz que os homens se perderam, Romanos 1, nos seus próprios entendimentos, e Deus os entregou às paixões infames. E ele menciona homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia fala que isso é uma paixão infame, abominável aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6, diz, ora, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? E ele começa a fazer uma lista. Quem são os injustos? Adúlteros, roubadores, mentirosos, ele diz, efeminados e sodomitas. Aí tem um grupo tentando manipular o significado dessa palavra. Efeminado é aquele que assume o papel da mulher, é a parte passiva de uma relação homossexual. Sodomita é o que assume o papel ativo de uma relação homossexual. Paulo está dizendo que os injustos não vão para o céu. Então se você é um efeminado, ou se você é um sodomita, você não vai para o céu. Isso aqui é a declaração bíblica. Agora você sabe o que é legal? É que quando chega no versículo 10 e 9, Paulo diz assim, para aquela igreja de Corinto, vocês eram assim antigamente. Você entende? Tinha ex-homossexuais na igreja de Corinto. Vocês eram assim.
Vocês praticaram todas essas injustiças. Vocês pecaram contra o Deus da criação, que deveria ser a referência para você do ser humano. Tanto o ser humano como pai, homem, como a referência do filho, enquanto você é filho ou filha e está debaixo da autoridade de alguém, quanto a referência do ser mulher. Vocês agrediram, então vocês não poderiam herdar o reino dos céus. Mas vocês eram assim. Mas aconteceu algo bonito na vida de vocês. Vocês foram lavados. Entenda, todos aqueles pecados que Paulo mencionou ali, eles são entendidos como imundície aos olhos de Deus. Mas aí vocês foram lavados. E ele está se referindo a Cristo Jesus. O Filho que foi à cruz do Calvário para pagar essa dívida toda, para desfazer a desonra que o pecado trouxe e nos purificar. Limpar-nos da imundície dos nossos desejos. Vocês foram justificados, vocês foram santificados. Paulo fala de que houve uma mudança. Ora, se tem a necessidade de haver uma mudança, é porque biblicamente o homossexualismo não é normal. E por que ele não é normal? Porque ele fere a verdade. E por que eu sei que aquilo é verdade? Porque eu creio na criação. A criação tem que ter um propósito. E se tem um propósito, tem que ter um livro de regra para eu entender o que é verdade naquilo ali. E fora daquilo a coisa não vai funcionar. Então, quando você começa a compreender isso, você começa a dizer, ok, eu entendo por que a Bíblia não entende o homossexualismo como normal. Porque o homossexualismo não reflete o Deus Criador. Onde está o homossexualismo dentro do ser de Deus? Como que um homossexual, quer seja homem ou mulher, é capaz de refletir Deus dentro dessa divindade? Dentro desse modelo triuno da divindade? Não tem, ele está fora, ele não pertence a isso aqui. Se ele não pertence a isso aqui, ou Deus não existe, ou ele está em rebeldia contra o seu Criador. Uma última questão, então, para encerrarmos esse vídeo, é algumas pessoas me dizem no aconselhamento, eu lido com homossexuais em aconselhamento, e às vezes eles dizem, pastor, e os meus desejos? Eu gosto, a mulher falando para mim, eu gosto de mulher, e o homem diz, eu gosto de homem. Bom, se você está entendendo isso aqui, qual é o problema do homossexualismo? É que o homossexualismo não é o que você é. Você não é homossexual. Você tem desejos homossexuais. Eu creio piamente que você tenha desejos. Eu creio que tem muito homem que tem desejo de transar com homem. E eu creio que tem muitas mulheres que realmente têm desejos enormes de transarem com mulheres. Do mesmo jeito que tem homens que têm vontade de transar com crianças, homens casados que têm vontade de transar com outras mulheres, até com a melhor amiga da sua esposa, e mulheres que têm desejo de transar com o melhor amigo do seu esposo. Do mesmo jeito que tem cara que só quer saber de catar mulher no mundo. O que eu estou dizendo para você? Você tem desejos sexuais pecaminosos. Você não é homossexual. Você tem desejos homossexuais. E esses desejos ofendem a natureza de Deus. O que você pode fazer? Primeiro, se você entender que é desejo homossexual, assim como um cara que tem desejo de transar com outras mulheres e até mesmo ofender sua esposa, ele vem ao Senhor e pede perdão por isso, e ele confessa o pecado e permite que Deus trate o coração dele. Do mesmo jeito que os jovens são tentados a transar com várias mulheres, mas eles dizem não, porque eles sabem que esse desejo é pecaminoso, ofende Deus, e eles vêm arrependidos e trazem seus desejos ao Senhor. O que eu posso dizer a você, primeiramente, é arrependa-se desse pecado. Entenda, isso não é normal biblicamente. Não é apenas não é normal biblicamente, isso não é normal em nenhuma outra cultura com a sua religião. Nenhuma outra cultura, a sua religião justifica o homossexualismo. Alguns vão dizer, mas os gregos, não, a religião grega não justificava o homossexualismo, era anormal. Os filósofos gregos, à luz do hedonismo e em
em rebeldia contra os deuses do Olimpo, é que disseram que era normal. Mas a religião grega não dizia que era normal. Qualquer religião é criacionista. E por ser criacionista, nenhuma delas vê o homossexualismo como normal. Então entenda, isso não é normal se você acreditar que existe um Criador. Se você não acredita no Criador, você acha que é evolução? Joia, isso é normal, eu não posso fazer nada, viva do jeito que você quer. Mas se tem um Criador, você tem que entender que você está em rebeldia contra Ele, você precisa se arrepender. Você tem que entender o seu estado de pecado. E entendendo o seu estado de pecado, você tem que chegar a Jesus, o único Filho dele, que morreu por você, para lavar você da imundície do desejo pecaminoso da tua sexualidade. E você pegar esse desejo e trazer ao Senhor diariamente. Dizer, Senhor, meus desejos estão aqui. Crucifica-os contigo, para que dia a dia eu veja a beleza da tua pureza em mim, a beleza do Deus que tu revela para mim e em mim. Traga ao Senhor os desejos pecaminosos, quer seja de prostituição, de adultério, homossexualismo, pedofilia, traga ao Senhor. Entregue na mão dele, renuncie diante dele. E aí você vai ver o poder dele agindo na sua vida, libertando o teu coração. Porque o Deus que criou homem e mulher para refletirem no seu relacionamento, Ele mesmo Deus, na sua triunidade, na sua glória, é o mesmo Deus que oferece perdão para aqueles que se arrependem e cura para os seus corações. O que é normal? Depende de que lado você está. Criação ou evolução? A criação te convida a refletir Deus. Te chama a viver para a glória de Deus. E então não há espaço para nenhum outro comportamento sexual que não seja aquele que reflita Deus e o fruto na descendência do relacionamento. Minha oração é que o Espírito Santo te dê compreensão disso, te ajude a entender claramente isso e produza em ti uma transformação no teu coração. Que Deus te abençoe. Amém.